Ei, turma, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso estudo sobre sobre as teorias administrativas. Na última aula nós falamos sobre a teoria das relações humanas, né, lá na experiência de Hawthorne, e hoje nós vamos falar sobre a teoria comportamental que surgiu aí logo depois da teoria das relações humanas e que dá continuidade a ela. Bom, vamos começar aqui com uma reflexão, né? Vocês já pararam para pensar o que influencia a motivação das pessoas? O que influencia resultado dos profissionais? Bom, não é um fator isolado, né? São um conjunto de fatores. Então, a gente precisa entender as razões que levam à motivação para poder conseguir aplicar aí adequadamente estratégias de motivação. E isso, né, essa evolução do entendimento da motivação, ela aconteceu aí a partir de 1947 e foi estudada através da teoria comportamental. O principal pensador é o Simon, ok? É esse senhor aqui que, né, trouxe as suas contribuições. Na verdade, ele não trabalhou isoladamente, ele tem aí o apoio de diversos pensadores, como o Maslow, como o Esberg, né, que nós vamos conhecer aqui hoje algumas teorias que são contribuições à teoria comportamental. Ele fez uma espécie de apanhado aí, ok? Desses estudos e o entendimento, né, interpretou esses estudos aplicando a realidade organizacional. Essa teoria, ela surgiu em oposição às teorias científicas e teoria clássica da administração, e ela veio aí dar um prosseguimento, né, um andamento na teoria das relações humanas, que foi a que a gente estudou anteriormente, com algumas mudanças, e a gente vai ver de agora em diante. Bom, o que trouxe, assim, de uma forma geral, de uma forma macro, a teoria comportamental? Ela trouxe que o homem ele é um animal social, ok? Assim como a teoria das relações humanas. Só que aqui ele trouxe outras questões, que o homem é capaz de aprender, ele é capaz de competir, ele é capaz de cooperar, ele é dotado de um sistema psíquico. Isso também foi estudado lá na teoria das relações humanas. A diferença é que lá na teoria das relações humanas eles viam o homem como um ser ingênuo, ok? Já aqui na teoria comportamental, ele entende que o homem ele pode voluntariamente se dispor a participar de um projeto, a trabalhar intensamente ou não. Então não é a organização que torna o homem bom ou ruim, isso é de cada pessoa, é voluntário essa questão de se envolver ou não no trabalho, enfim. Então, diz respeito, trouxe mais essa questão de que a decisão é mais individual, é mais de cada um mesmo, não é tanto a organização que interfere, né, no homem ser um bom ou mau profissional. Bom, então não tem como falar teoria comportamental sem falar de motivação. Então essa teoria, ela trouxe que existem três atributos da motivação. O primeiro deles é o objetivo, ok? É o que motiva, o resultado final que motiva um comportamento, uma ação e tudo mais. A segunda questão é a intensidade, se isso é muito motivador ou se isso é pouco motivador. E o terceiro é o tempo, né, que pode ser algo que em pouco tempo vai deixar de ser motivador ou que motiva uma pessoa por muito tempo. Então são esses três fatores aí que são importantes quando a gente fala de motivação: o objetivo final, a intensidade, se é muito ou se é pouco, e o tempo em que essa pessoa vai entender aquilo como algo que a motiva, ok? Bom, então a gente, segundo a teoria comportamental, a gente só consegue entender o comportamento das pessoas, por que uma pessoa se envolve ou não com uma tarefa, por que uma pessoa gera ou não resultado, se a gente estudar a motivação dessas pessoas, ok? Então, eu trouxe aqui as três principais teorias motivacionais que foram estudadas dentro da teoria comportamental e que embasaram aí o entendimento do que motiva, do que pode ou não motivar. Então, existem três teorias principais de motivação: a teoria de Maslow, ou pirâmide das necessidades de Maslow, a teoria dos dois fatores de Esberg e a teoria dos estilos de administração X e Y, ok? Então, nós vamos ver cada uma delas. Bom, a primeira, que é a teoria das necessidades
A pirâmide das necessidades, ela foi desenvolvida por Abraham Maslow, e o que ele trouxe aí? Que existem necessidades, definições de tipos de necessidades que são comuns a todas as pessoas. O que varia de uma pessoa para outra é o que vai satisfazer essas necessidades, ok? E existe aí uma hierarquia, ou seja, primeiro se satisfaz uma necessidade, depois outra e depois outra. Então, ele trouxe esses cinco níveis de necessidades, ok? Primeiro, são as necessidades fisiológicas, ok? É o que é necessário para a sobrevivência ali, para o organismo, enfim, para a pessoa funcionar, ok? Então, são necessidades fisiológicas. É a primeira necessidade, são necessidades comuns a todas as pessoas. Todas as pessoas, em dado momento não, o tempo todo, né? Tem necessidade de satisfação dessas necessidades fisiológicas. A segunda são as necessidades de segurança, que diz respeito à proteção, a não se sentir ameaçado de alguma forma. Então, essa é a segunda necessidade. A terceira necessidade são as necessidades sociais, que diz respeito a estar em um contexto, estar envolvido, né? Ter ali relações. A gente está vendo muito forte isso agora com o isolamento social, a falta que faz essa integração, né? Ainda bem que temos as redes sociais para promovê-lo. Temos as necessidades também de autoestima, que é de sentir uma autoconfiança, de ter o seu trabalho apreciado, ok? Sentir que o que faz ali tem alguma importância. E as necessidades de realização pessoal, que são o nível mais alto de necessidade, segundo Abraham Maslow, que diz respeito à pessoa ter algo muito forte para se desenvolver, para sentir que está sempre em desenvolvimento e se aprimorando. Vamos ver isso aqui no formato tradicional. Abraham Maslow, ele desenhou essa pirâmide das necessidades, onde a gente tem aqui no primeiro nível as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, as necessidades sociais, de estima e de auto-realização. Então, as necessidades fisiológicas, fora do trabalho, que o estudo do Maslow, na verdade, foi feito não num contexto profissional, diz respeito a necessidades fisiológicas. As pessoas precisam de comida, de água, sexo, sono, repouso. Isso são necessidades fisiológicas fora do contexto de trabalho. Já no contexto de trabalho, o que a empresa precisa inicialmente satisfazer para promover a necessidade inicial das pessoas para gerar motivação para elas. Então, primeiro, uma empresa precisa se preocupar em satisfazer necessidades fisiológicas, como um horário de trabalho razoável, ter intervalos para descanso, ter conforto físico, iluminação adequada, não ter muito ruído, não ter muita poeira, questão de riscos de trabalho. Então, ela precisa primeiro satisfazer essas necessidades fisiológicas para depois pensar em outros tipos de necessidades. Se ela não satisfazer isso aqui, ela não vai conseguir motivar os seus profissionais. Então, satisfeitas essas necessidades fisiológicas, passa-se para as necessidades de segurança. Fora do ambiente de trabalho, ter liberdade, ter segurança com relação à violência, não ter muita poluição, não ter guerras. No ambiente de trabalho, ter um trabalho seguro, ok? Não correr risco de demissão, ter remuneração e benefícios interessantes, ok? Que a pessoa consiga se manter, ter permanência no emprego, estabilidade, certo? Então, aí são necessidades de segurança, o segundo degrau. Só apresentando uma diferença aqui, quando eu falei questão de segurança aqui em necessidades fisiológicas, é questão de salubridade, ok? É não correr riscos ali de não estar em constante contato com fatos que podem afetar a saúde. Aqui não estar em questão de periculosidade, não ter contato com o risco de um acidente iminente, ok? Satisfeitas as necessidades de segurança, a partir desse nível, o que motiva as pessoas? São a satisfação de necessidades sociais, ok? Então, fora do ambiente de trabalho, família, amigos, grupos sociais, comunidade. Dentro do ambiente de trabalho, ter amizades com colegas, ter uma chefia agradável, ok? Ter integração razoável com clientes. Então, isso satisfaz as necessidades sociais. No próximo nível, que diz respeito à estima, fora do trabalho, ter aprovação das famílias, ter aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, né? Sentir que o que faz é de alguma forma relevante.
Já no trabalho, ter reconhecimento, ter responsabilidade, ter um certo nível de responsabilidade, ter orgulho e reconhecimento, receber promoções. Então, isso aqui é o que a empresa pode fazer, ok? E a auto-realização fora do trabalho é ter uma boa educação, religião, ter passatempos, ter crescimento pessoal lá no trabalho, ser um trabalho desafiante, ter diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal. Então, olha só, a gente tem aqui alguns exemplos, mas para cada tipo de pessoa, a motivação ela vai vir de fontes diferentes, mas sempre respeitando essa hierarquia. Então, primeiro, o que motiva com relação a necessidades fisiológicas tal pessoa? Então, eu tenho que entender o que motiva. Depois eu satisfaço segurança, depois sociais, depois estímulos e depois autorrealização. Essa é a teoria de Maslow, é a teoria mais famosa quando a gente fala sobre motivação. É, digamos, a mais aceita, ok? Teve forte contribuição aí para a teoria comportamental. Bom, alguns aspectos aí sobre essa teoria. Se eu não satisfaço um degrau de baixo, não adianta eu querer ir lá em cima. Se eu não satisfaço as necessidades fisiológicas ou de segurança, não adianta eu querer, por exemplo, a de estima, que ela está num nível acima. Eu tenho que ir satisfazendo gradativamente, ok? Então, uma pessoa ela só desperta nela uma motivação por algo, por um nível acima, se ela já, depois que ela já satisfez um nível abaixo, ok? Nem todos os indivíduos chegam ao topo máximo da pirâmide, que são as necessidades de autorrealização, ok? Então, tem pessoas que, às vezes, se atém nessas três aqui, nesses três fatores motivacionais, ok? Bom, teoria dos dois fatores, que os outros fatores ali eu não passei porque eu já tinha conversado com vocês, ok? Para não ficar só lendo o slide. A próxima teoria é a teoria dos dois fatores de Esberg. Nome chatinho de falar. Essa teoria, segundo o Esberg, existem dois fatores. Eles separam em dois fatores. Fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles são externos ao indivíduo. E os fatores motivacionais são internos ao indivíduo. Olha que legal isso daqui. Bom, em teorias tradicionais, qualquer fator que se estuda, fala assim, ou isso causa insatisfação ou causa satisfação. Digamos assim, satisfação é o oposto de insatisfação. Isso em todas as outras teorias. Esberg trouxe o seguinte, o contrário, o oposto de insatisfação é a não insatisfação e o oposto de satisfação é a não satisfação. Tá confuso, não tá? Vou explicar para vocês entenderem dentro de um contexto. Olha só. Vou falar do lado de cá que é mais fácil o entendimento. Segundo Esberg, os fatores higiênicos, eles são relacionados a condições externas, não é? A existência deles não causa nenhuma satisfação. Digamos que as pessoas nem percebem, na verdade, a existência dessas questões, ok? Só que se não existe aquele fator, se não existe aquela condição, isso gera uma insatisfação. Então, olha só, por exemplo, se as condições de trabalho são interessantes, por exemplo, um ambiente limpo, arejado, parari parará, isso não causa nenhuma, a existência disso não causa nenhuma satisfação, nenhuma insatisfação no profissional. Já a inexistência desse fator vai causar insatisfação nesse profissional. Então, se eu tenho um fator, tipo, ter um salário, pagamento de um salário, gera satisfação? Não, ok? Mas a não existência de um salário gera insatisfação. Um ambiente adequado gera satisfação? Não. Mas se eu não tenho um ambiente físico adequado, vai me gerar insatisfação, ok? A questão de relação com o meu supervisor, ter uma relação adequada, ok? Normal ali. Isso gera satisfação? Não, nenhuma, nem satisfação, nem insatisfação. Mas se eu não tenho, se não existe uma relação adequada, isso vai gerar insatisfação. Já os fatores motivacionais, eles dizem respeito mais à percepção dessas pessoas. Então, percepção do trabalho em si, se é agradável, se a pessoa se sente realizada, se ela sente que ela tem reconhecimento, tem progresso, tem responsabilidade, ok? Se existem esses fatores
vai me gerar satisfação, motivação. Se não existem esses fatores, eu também não vou ficar desmotivado. Não gera a insatisfação. Percebem a diferença? Então, os higiênicos, se eles existem, ok, neutro. Se eles não existem, eu vou ficar desmotivado, vou ficar insatisfeito. Já os fatores motivacionais, se eles não existem, para mim também não vou ficar nem motivado, nem satisfeito, nem satisfeito, vou ficar normal. Já se eles existem, eu vou ficar bastante satisfeito. Perceberam a diferença das outras teorias? Não é o oposto, satisfeito e insatisfeito. Existe um meio termo, que é a neutralidade, digamos assim, que seria a nenhuma insatisfação e a não satisfação. São termos de neutralidade ali, ok? Então, os fatores motivacionais dependem do conteúdo do cargo, da percepção das pessoas sobre o que elas fazem, e os fatores higiênicos dizem respeito ao ambiente, à supervisão e tudo mais, ok? A última teoria motivacional é a teoria X e Y, ok? De Douglas McGregor. Essa teoria XY, ela dividia como se existissem dois tipos de profissionais, ok? É uma teoria um pouco mais antiga e um pouco ultrapassada, mas que algumas empresas ainda utilizam, entendem essa teoria assim. Existe aquele profissional que é motivado, essa teoria diz o seguinte, a motivação é de cada um, ok? Então existem pessoas que são motivadas, segundo a teoria é Y, ok? São pessoas que são motivadas, que o profissional ele conquista resultados por si próprio, que ele é engajado no trabalho e tudo mais. E a teoria X diz respeito a um outro entendimento das pessoas, que normalmente as pessoas são descompromissadas, que não se envolvem com o trabalho, que precisam ali estar sempre sob controle para gerar um resultado. Então, segundo, é como se fossem duas teorias. A teoria X defende que as pessoas são assim, não se motivam, que elas precisam ter sempre alguém ali controlando, fazendo um acompanhamento mais próximo e tudo mais. E a teoria Y diz que não, que as pessoas elas têm envolvimento, que elas têm comprometimento e tudo mais com o trabalho. E aí se define dois tipos de gestão. Então nós temos aqui onde a teoria X, nós temos um gerente autoritário que faz ali um controle cerrado, ok? E que passa as ordens para a equipe, e o tipo Y, nós temos um gerente um pouco mais tranquilo, mais liberal ali, e que a equipe contribui para os resultados e para a organização ali das funções. Bom, o que gerou aí como resultado a teoria comportamental? Primeiro, que existe uma forma de integrar o que é importante para as pessoas, os objetivos individuais, com os objetivos organizacionais. Existe essa possibilidade de integrar. E as empresas que conseguem fazer essa integração são aquelas empresas que obtêm ali os melhores resultados. E que a empresa, ao invés de oprimir o profissional, ela deve entender quais são as necessidades, quais são os objetivos e usar isso ao seu favor rumo aos seus objetivos. Então essas foram as contribuições da teoria comportamental de Simon aí com seus pensadores. E é isso. Tchauzinho!